Bom, então até agora a gente já conseguiu ver. Bom, nós falamos sobre a instalação do programa, certo? Conhecendo a Silhouette Studio, né? Apresentação aqui das nossas ferramentas aqui em cima. Configuração de página, aqui nossa configuração de página para Portrait e para Camel. A biblioteca, a gente viu um pouquinho da biblioteca e a gente começou a criar o primeiro arquivo, o primeiro molde, né? Então, o nosso primeiro molde, a gente utilizou algumas ferramentas básicas, né? Como retângulo com bordas arredondadas, né? A gente usou linha, polígono, a gente trabalhou um pouquinho na edição de pontos, né? Para separar, né? Agrupar e para agrupar, para liberar caminho composto, para criar caminho composto, a gente também trabalhou um pouquinho nisso, né? Painel de estilo de linha, a gente viu os estilos de linha, pontilhado, aqui as linhas de outra cor, as linhas pretas, que a gente vai configurar para corte depois. A gente também viu um pouquinho da faca, né? Corte com faca, a questão da diferença, né, de sólido e contorno, a borracha, a mesma coisa, sólido e contorno, certo? A gente viu toda essa parte do nosso cronograma, já foi apresentado aqui. Dúvidas, vocês já sabem, só me chamar, só mandar mensagem, mandar por e-mail e eu respondo, e a gente pode criar um vídeo depois para resolução de dúvidas, né, coisa do tipo. E agora a gente vai para a questão da personalização. Vamos personalizar esse nosso arquivo, vamos personalizar esse nosso molde aqui dessa sacolinha que a gente criou. Então, o primeiro tópico que eu coloquei seria o rastrear. Eu separei algumas imagens aqui no meu computador. Deixa eu só pegar ela aqui. Então, eu separei aqui algumas imagens e alguns papéis que vocês podem pegar, adquirirem essas imagens, esses papéis, através de... Vocês compram, né, arquivos, kits digitais. Tem alguns blogs que fornecem esses kits digitais gratuitamente. Tem alguns sites que a gente consegue pegar algumas imagens, né, que eles oferecem de forma gratuita e a gente pode utilizar nos nossos projetos, tá? Ou então adquirindo, né, através da compra mesmo. Na Elo7 tem bastante gente que vende kit digital, enfim. E nada mais são do que imagens em JPG ou PNG, né? Os apliques geralmente a gente usa, desculpa, a gente usa em PNG. Então, aqui eu separei algumas borboletas, eu vou fazer o tema de borboleta aqui nessa nossa sacolinha, tá? Então, eu separei algumas borboletas, alguns papéis, e agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa personalização na minha sacolinha. Primeiro eu vou abrir, eu quero usar essa borboleta aqui, então eu cliquei lá para abrir, né? Selecionei ela, apertei OK, ela vai me abrir aqui, ó, em outra janelinha. Eu posso dar um Ctrl C para copiar, ou então aqui com o botão direito do mouse, copiar, e venho aqui na minha área e colo ela aqui, certo? Vou deixar ela reservada aqui do lado, que eu não vou usar ela agora.
E vou abrir mais uma também, que eu quero mais uma. Então, vou clicar aqui em arquivo, abrir. Existe também a opção de vocês importar para a biblioteca e clicar e arrastar, na verdade, a imagem que você quer para a sua área de trabalho. Isso funcionava para mim, pelo menos na versão 3 da Silhouette Studio, sempre funcionou para mim muito bem. Depois que eu fiz a atualização para essa versão 4, eu não consigo mais. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui para mim. Ou então até em abrir, né? Clicar em abrir, aí eu venho aqui na minha borboletinha que eu quero e arrasto ela para cá. E aí eu só cancelo aqui. Só que o que acontece? Nessa versão do Studio 4, ele está dando esse problema. Eu arrasto ela para minha área de trabalho, mas eu não consigo mexer nela. Ó, eu estou clicando com o mouse e arrastando. Da mesma forma que eu faço aqui, clico com o mouse e arrasto, eu fazendo isso aqui, ela tá presa. Isso é um bug do programa, tá, gente? Em algumas máquinas, em alguns computadores, não dão esse problema. No meu deu, eu já tentei reinstalar, já tentei de tudo para consertar esse bug e não deu certo, eu acabei desistindo. Então, eu faço dessa forma, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mas é a solução que eu encontrei para abrir minhas figurinhas, né? Meus apliques. Então, eu clico aqui, clico OK, ele me abre aqui, ó, tá vendo? Aí eu seleciono, dou um Ctrl C, clico aqui no meu projetinho e Ctrl V para colar. Ou então só com o botão direito do mouse, colar, tá? Colou dois, vou tirar um. Aí aqui essas janelinhas eu não vou usar para nada, então eu posso fechar para não ficar acumulando, tá? Antes da gente começar a rastrear essas nossas borboletas, eu vou mostrar para vocês como é que salva. É só clicar aqui em arquivo, salvar como. Você tem a opção de salvar na biblioteca ou então salvar no disco rígido. Eu aconselho vocês a sempre salvar no disco rígido, tá? Que é no computador de vocês. Porque a biblioteca, ela começa, você ocupa muito espaço dela e o programa vai ficando cada vez mais lento. Então, quanto mais arquivos você tiver salvo na biblioteca, mais lento fica o seu programa, tá? Então, por isso que eu prefiro e aconselho salvar no disco rígido. Então, salvar ali no disco rígido, eu vou clicar aqui esse daqui é um outro teste que eu tinha feito e vou salvar aqui como sacolinha curso. Dou um OK e ele está salvo, tá? Tá aqui com o nome sacolinha curso, o meu projetinho aqui já tá salvo. Então vamos lá, vamos rastrear nossas borboletinhas. Para que a gente rastreia a borboleta? E o que é rastrear a borboleta? Então, vamos deixa eu agrupar tudo aqui, colocar aqui do ladinho, que a gente já vai mexer nisso daí. A nossa borboleta não tem nenhuma linha, né? Você lembra que a gente fez aqui a linha no nosso projeto, aqui linha vermelha para corte, linha preta para vinco. O nosso programa da Silhouette, ele faz a leitura através das linhas para fazer o corte. Então, se a nossa imagem não tem uma linha, o nosso programa não vai saber, a nossa máquina não vai saber onde ela deve cortar, certo? Então, a gente precisa criar uma linha. Ah, mas eu vou ter que ficar desenhando em volta da borboleta? Não, calma, gente, ninguém vai ter que desenhar nada aqui. A gente vai simplesmente usar esta ferramenta aqui. A gente abre a janela rastrear, tá? Clica aqui, seleção da área, a gente vai selecionar o nosso objeto. Então, clicando com o mouse, a gente arrasta, puxa, né? E seleciona a nossa borboleta.
Aqui ele já preencheu aqui de amarelo essa parte aqui, né, da nossa borboleta. E eu preciso que preencha a minha borboleta inteira. Eu quero rastrear a minha borboleta inteira. Então, aqui na liminar, eu vou aumentando a porcentagem dela, que ela vai aumentando ali, ó lá, viu? Ela já pegou toda essa parte aqui, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais, aí ela preencheu minha borboleta inteirinha, tá vendo? Ela preenchendo minha borboleta inteirinha, ela já identificou, ela localizou o meu desenho ali. E ela vai criar uma linha em volta dessa minha borboleta. Eu quero que ela crie uma linha em volta dessa borboleta. Então, eu vou clicar aqui. Tem rastrear, rastrear bordas externas. Quando a gente rastreia só, se tivesse um vão, vamos fazer assim, assim. Se eu clicar só para rastrear, ela rastreia todos os meus vãos que estavam aparecendo amarelinho. Então, ó, tá vendo? Ela rastreia toda a minha borboleta, só a parte que tava amarela. E a parte que tava aqui em branco, né? A parte que não estava selecionado, ela não rastreia. Se eu colocar rastrear borda externa do jeito que tá aqui, ela vai rastrear somente a borda externa do amarelo. Então, essa interna, né, que tava aqui com as minhas bolinhas, ela não rastreia. Ela só rastreia a borda externa da linha amarela, do preenchimento amarelo, né? Então, deixa eu aumentar aqui, porque eu quero rastrear ela inteira. Aqui não faz diferença, porque eu não tenho nada no meio, né? Nada entre ela que eu queira cortar no meio. Então, eu posso tanto rastrear como borda externa, quanto rastrear. Rastrear e destacar, ela não faz nada. Desculpa, ela rastreia e destaca aqui, mas ela tá tão clarinha, ficou tão clarinha. Ela destaca aqui onde, né, rastreou. Então, vamos voltar aqui e vamos rastrear. Rastreou a borda externa, tá ali o desenho da borboletinha. Não mexo, tá? Não faço isso que eu acabei de fazer. Dou um Ctrl C para voltar, que ela fica bem certinha posicionada dentro da minha linha. Então, a minha máquina já vai conseguir visualizar ali que aqui tem uma linha para corte, certo? E ela vai fazer o corte nessa linha. Eu vou fazer o rastreamento dessa outra aqui também. Clico aqui, seleciono ela, aumento um pouquinho a limiar, desculpa. Vou aumentando, ó, viu? Pegou tudo, tá? Ela deixou aqui as bolinhas, mas não tem problema, porque é só clicar para rastrear borda externa, que ela não vai rastrear minhas bordinhas, minhas bolinhas ali interna, tá? Rastreei, tá aqui, né? Lindas, minhas borboletinhas. Então, vamos, deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu vou pular aqui pro deslocamento, tá? Então, vamos fazer o deslocamento. Aqui, eu tenho a linha bem rente ao meu desenho. A máquina, para cortar isso daqui, às vezes ela nem corta direito e ela acaba rasgando o papel, porque ele tá muito juntinho aqui. E às vezes acontece dela cortar um pouquinho torto, né? Então, assim, geralmente a gente não deixa essa linha tão rente ao desenho, né? A gente cria uma margem aí, uma margem de segurança, né? Um deslocamento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que clicar exatamente na linha. Eu vou dar um zoom para vocês conseguirem visualizar bem pertinho. Eu vou clicar na linha, tá? Se eu clicar nela, ela vai deslocar a imagem, a borboleta. A imagem é esse quadrado aqui.
certo? Então, eu tenho que deslocar somente a linha. O que que é deslocar? É fazer isso daqui. Ela cria uma outra linha em volta daquela primeira linha criada, né? Então, eu posso... Aqui ele já me abre, eu cliquei aqui, tá? Deslocar, tem aqui também a janela aqui. Eu posso diminuir aqui a distância do meu deslocamento, para não ficar tão, né, 2 milímetros, é muito grande. Eu gosto de trabalhar entre 1,40 e 1,30, tá? Eu vou deixar 50 nesse daqui, para ele não ficar tão rentezinho aqui, tá? Então, 1,50 tá um bom distanciamento. Gosto de cantos arredondados, você pode deixar eles mais quadradinhos, apesar que aqui no caso ele não vai ter muita diferença. Eu prefiro cantos arredondados mesmo assim e clico em aplicar. Apliquei, ele criou essa linha aqui, tá vendo? Esse deslocamento em volta da minha borboleta. Então, se eu mandar imprimir e cortar aqui, ele tem duas linhas de corte, ele vai cortar minhas duas linhas. Então, eu preciso remover essa primeira linha aqui. É só clicar nela para selecionar e clicar no botão Delete no seu computador. E ela apaga, certo? E aí, eu tenho aqui a minha borboleta já com a linha para corte, com essa margenzinha aqui já deslocada, bonitinha. Então, eu vou clicar com o botão do mouse, selecionar a imagem e a linha e vou dar um Ctrl G para agrupar. Tenho a minha borboleta aqui agrupada. Então, vamos fazer a mesma coisa com a minha outra borboletinha. Eu vou clicar na linha dela. Se eu clico nela e clico em deslocar, tá vendo? Ela desloca a imagem. Aqui, ó. Porque a minha imagem ela é um quadrado, né, gente? Lembrando que eu tô com... Apesar da minha imagem estar no formato PNG com fundo transparente, ela não deixa de ser um quadrado, né? Ela é um quadrado. Então, quando eu desloco, ela desloca o quadrado. Então, eu não quero deslocar o quadrado. Eu quero deslocar essa minha borda, né, da borboleta. Eu clico aqui certinho na linha e clico em deslocar. Apareceu aqui os dois de novo. Eu vou diminuir aqui para 2,50 para ficar igual ao outro. E aplico. Clico nessa primeira linha que eu tinha criado e dou um delete no meu computador. Seleciono a imagem e a linha, Ctrl G, agrupei. Tenho meus dois apliques aqui já agrupadinho, certo?